Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus! Para quem não me conhece, me chamo Douglas Cavalcante, para uns, para outros, Pastor Douglas Cavalcante, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo e terceiro volume, juntamente com a minha esposa Eleusa Cristina, editora Autografia. Lembrando que os livros estão aí no site da Americana, no Shoptime, Submarino, na Livraria Cultura também, tá bom? Lá você pode comprar à vontade, tá? Nesses sites aí que eu dei aí, e Estante Virtual, entre outros sites e livrarias também que tem na internet. Entre o Céu e a Terra, Douglas Cavalcante e Eleusa Cristina. Quero agradecer os internautas aí, inúmeros internautas, tá? Pelos likes, comentários, por analisarmos tudo dentro de uma lógica que tenha sentido, que tenha lógica. Né? Não é sair acreditando em tudo que se fala ou que se vê, mas tem que analisar. Né? Inclusive, o Celso, por exemplo, ele fez um comentário aqui muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês. Lembrando que hoje é dia 18/3/2019. Talvez você esteja até assistindo esse vídeo aí em 2050, no século 22. Lembrando que hoje, até hoje, já chegaram mais de 29 milhões de gerações no planeta Terra, tá? Nos sites de estatística em tempo real, que eu estou sempre vendo, né? E todo ano bate uma faixa de 130 milhões a 140 milhões de gerações que chegam no planeta, né? São gerações que estão chegando para que possam constituir as novas gerações e as futuras que virão após elas, né? E assim por diante, o mundo está evoluindo. E você também tem que evoluir, tem que acompanhar a evolução do planeta. Vamos lá. Andréia Galati, ela colocou o seguinte: a paz, irmão. Mas da parte de Noé, o mundo não acabou, só ficou a família dele, os animais, toda a espécie, macho e fêmeas. Então o Celso aqui até respondeu por mim. Eu agradeço o Celso aí. O Celso respondeu a ela o seguinte: o povo não entende que a história da criação, do jeito que está na Bíblia, foi a única forma resumida de falar sobre Deus, tá? Sobre a criação, sobre os acontecimentos, para aquele povo primitivo da época. Comparando, não tem como você, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu terminei a faculdade, então uma criança, um adolescente que está no primário, por exemplo, indo para o ensino fundamental, eu convido ele para assistir uma aula na faculdade, aonde eu fiz parte, eu queria que ele assistisse. Vou botar no primeiro período. Ele vai ouvir, vai assistir a aula do início ao fim. Dificilmente, só se ele for muito evoluído, mas dificilmente ele vai conseguir entender o que o professor está explicando. Então a mesma coisa na época. A Terra ela é um projeto criado por Deus. Para o quê? Para aprendizado nosso, a nossa escola. Nós estamos aqui para evoluir, aprender, corrigir, curar, um hospital para curar. Estamos aqui por vários sentidos, com vários propósitos. Tanto é que a Bíblia fala que para tudo há um propósito debaixo do sol. Então não é um só, são vários. Para tudo, quer dizer, envolvendo tudo, há um propósito. Então aqui ele fala, como o escritor iria falar de átomo naquela época, molécula, física quântica e etc., química, etc., para aquele povo primitivo de 4.000 anos atrás. Né? Isso aqui que o Celso está falando, existe algo muito além, muito mais profundo. É que ele quis só pegar de leve, só para ajudar a abrir a mente da Andréia, tá? Então ficou do melhor modo o sopro em um boneco de barro, um homem. O sopro, para quem não sabe,
Se você for estudar sobre o sopro, no hebraico, no grego, é o espírito, é a alma. Tá? O sopro significa isso. O espírito que foi colocado, a alma. Tá? Mesmo no boneco de barro, mesmo, e atrás veio milhares de contradições. Ainda tem muitos que acreditam serem descendentes de Adão e Eva. Desde que pratiquem o amor, os anjos rejubilam em seu favor. Estão em evolução. Abraços fraternal, Celso. Parabéns, Celso. É isso aí. Então, esse comentário aí foi a resposta, Andréia. Vou passar uma informação muito importante para você. Essas informações são pequenos detalhes que nos fazem entender as coisas. Eu fui visitar uma família essa semana e chegando lá não estava o pai e nem a mãe do garoto. E eles me conhecem, me recebem muito bem. Tá me entendendo? Ô Douglas, a gente está aqui em casa, a casa é sua e tal. A gente toma café, conversa e tal. E aí o filho estava lá. E eu comecei a conversar com o filho deles. Comecei a conversar. E a mãe, ela é evangélica. O pai só acredita em Deus, em Jesus, a pessoa de bem. Não tem que falar que é um bom samaritano, costumo falar, né? Um bom samaritano. E ali comecei a conversar com ele, com o filho, porque os pais não estavam. E aí começamos, o garoto tem 16 anos. E aí começamos a conversar sobre ficção científica, sobre mundos, né? Sobre seres em outros mundos. E aí eu brinquei com ele e falei assim, você é muito mais evoluído que seus pais. Aí ele deu uma risada assim. Mas aquela risada dele foi como quem diz assim, sei de muita coisa. Aí eu falei assim, você gosta, né, desses assuntos, né? Esses tipos de livro, filmes. Ele falou, adoro. Eu falei, você sabe que existem seres, né, outros mundos, mundos habitados. Aí ele olhou para mim e deu aquela risada. Fez assim. 16 anos. Aí eu conversando com ele, falei sobre a igreja e tal. Você sabe que sua mãe vai à igreja, né? E você não sente vontade de... Ele não. Aí eu falei, mas não sente porque você não se enquadra lá? Você acha que você vai ser um peixe fora do aquário porque você tem um conhecimento maior? Aí ele fez assim. Então, pessoal, esse não é o primeiro não, caso não. São vários casos. Já contei aqui em vídeos vários casos. Tá me entendendo? Então, o mesmo caso dela aqui. Então, você às vezes vê um ser, eu já expliquei em alguns vídeos, está num corpo de uma criança, de um adolescente, mas que tem milênios de idade. Milênios de idade. E às vezes você vê um ser que está no corpo de um idoso, mas ele escolheu aquela vestimenta, foi dada a ele aquela vestimenta, se enquadrou dentro do perfil dele, da necessidade, e ele vinha à Terra. Como mais novo, com o passar do tempo, mesmo num corpo idoso, ainda é um ser que não tem tanto conhecimento, tanta evolução. Por isso a importância de buscar, estudar, para que a gente possa entender as coisas. Para você ter uma ideia, eu conheço pessoas que estão dentro de ministérios, igrejas, que quando conversa comigo, conversa rende horas, né? Mas ela ainda está presa ao sistema. E ela mesmo fala para mim, eu ainda estou preso, não consegui me libertar. Isso tudo que o senhor falou eu já sei. Já teve vários irmãos que chegaram para mim, irmãs, poxa, isso tudo eu já sei, eu conheço, já me vi várias vezes fora do corpo, já visitei outros mundos, mas ainda estou preso à religião. Eu tenho que me libertar disso, ainda estou agarrado. Tem
Tem um pastor há poucos dias, estou lembrado quem foi, são vários pastores que entram em contato comigo. Ele falou assim: eu admiro o senhor da forma que o senhor conseguiu se libertar. Porque tudo que o senhor está vendo, eu já vejo há anos, mas eu ainda não consegui me libertar da religião. Porque isso é um processo, não é fácil. Não é da noite para o dia, né? Mas chega lá. Mas hoje eu vou gravar a terceira parte do projeto Terra, tá bom? Terceira parte do mundo espiritual, a mensagem revelada do mundo espiritual para o mundo físico, tá? Eu parei falando sobre a lei do retorno. Então, gratidão ao Celso aí por ter respondido a ela. Lei do retorno. E agora eu vou falar sobre renascimento do espírito em um corpo novo, tá? Que em outros vocabulários se dá o nome de reencarnação. Em outro vocabulário se dá o nome de nova existência, tá? Que é uma ferramenta, que é a oportunidade que nós temos, ou eu tenho, ou você tem, de voltar à Terra, ou para ajudar, cumprir uma missão ajudando alguém, uma família, uma nação, depende, tá? Um bairro e etc. Ou para corrigir. Ah, já cheguei ao meu nível máximo de perfeição, não preciso voltar mais, né? Mas o ser, como ele ama, ele ensinou, ele instruiu tanto sobre o amor, sobre a integridade, que por ele amar, por ser íntegro, buscar sempre a honestidade, ser um ser referência no mundo espiritual, e ele foi referência no mundo físico também. Mesmo ele chegando ao seu nível máximo, ele sente o desejo de voltar para ajudar os seus irmãos. Isso se chama amor. Isso se chama compaixão, misericórdia, de voltar para ajudar os seus irmãos a alcançar o mesmo nível que ele. E quantas vezes for necessário. Isso já está nele, né? Isso se chama amor. Todos os seres que alcançam a perfeição vêm com propósito. E ao mesmo tempo, quando não vem a esse mundo, trabalha em outros mundos. Existem mundos inferiores e existem mundos superiores, né? Mas vamos lá. Como posso fazer de um mundo perfeito sendo imperfeito? Quer dizer, são os graus, os níveis que você tem que ir passando para chegar à perfeição. E quando você chega à perfeição, maravilha, entendeu? Maravilha, maravilha. Então vamos lá. Não tem lógica você entrar no mundo perfeito sendo imperfeito. As roupas têm que ser lavadas, as vestiduras têm que estar limpas para entrar lá. Para isso existem os processos. E não tem como em uma única existência você se aperfeiçoar a um ponto de ser perfeito. Não tem. São poucos anos, pouco tempo. Tá? Tem o que me preparar para isso. Tem que haver uma preparação toda para isso, para entrar num lugar perfeito. Maravilhoso, né? Mas vamos lá. Como posso fazer parte de um emprego público se não estudar, se eu não me preparar e depois exercer minha função? Não é verdade? Você tem que estudar, você tem que ter uma preparação para você fazer a prova, para tirar a nota dentro do que está estabelecido, para você ser chamado na época certa, não sei o tempo que vai levar, para você ser chamado porque você alcançou aquele padrão. Por exemplo, são 100 mil inscritos, mas são 1000 vagas. Então 99 mil vai ficar de fora. As 1000 foram aquelas que se prepararam o suficiente para entrar naquele emprego, né? Então assim é no mundo espiritual. É claro que isso tem falha ainda na Terra, em determinados lugares.
né? Mas então, isso daí também faz parte da evolução. No plano terrestre tem essas falhas, inúmeros erros, mas no plano espiritual não, tá? Lá tudo funciona com perfeição. A lei universal é fato. É ali, ó. Bateu o martelo. Vamos lá. Como vou dar aula se não me formei e nem estudei numa faculdade? Por exemplo, eu vou dar aula, eu posso até, mas como que eu vou entrar num colégio público ou até particular sem um diploma de professor? Ah, mas existe um montão aí que não tem diploma e está exercendo a função. Mas é um imperfeito da vida, infelizmente. Porque se ele não alcançou o diploma, é que ele não concluiu um curso que ele começou. E quando descobrirem, além de ser tirado o que foi dado a ele, né, ele ainda é enjaulado. Tá? Em países sérios é enjaulado. Aqui no Brasil, infelizmente, tem. Apesar de que está mudando muita lei, aí muita coisa está começando a andar e funcionar. Tá? No Brasil. Tem muitas leis, a justiça está batendo pesado. Então não tem como, né? Esse é um outro exemplo também. Como você querer dar aula se você não tem uma formação, né? E além da formação ainda tem pós-graduação, pós-graduação e pós-graduação. Porque a vida é assim, estamos sempre aprendendo, sempre evoluindo. Tá bom? Vamos lá. Por este e outros motivos, estamos aqui nessa corrida do mundo espiritual aprendendo no plano físico. Somos seres espirituais aprendendo e vivendo experiências físicas, evoluindo. E se errarmos, começamos tudo de novo para consertar. Não é assim? Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui em casa, né? Deu um problema aqui no aparelho aqui. Eu peguei, fui lá, tentei consertar, não consegui a primeira vez, segunda vez não, quarta vez não, quinta vez teve uma hora que eu consegui. Pegando orientação aqui, orientação ali, fui para o YouTube, né? O YouTube é uma excelente escola, YouTube é uma escola maravilhosa, para mim é a melhor que tem, né? E ali eu fui, e aí eu olhei direitinho, eu falei, pô, tem lógica isso daqui que ele está fazendo, porque tem coisa que não tem lógica, então tem que analisar. Aí fui lá, analisei, pá, direitinho, pum, entrou o aparelho, o Wi-Fi voltou normal, tudo ficou legal no aparelho, tá me entendendo? No tablet. Então é assim, vamos lá agora. Aí se for o caso, a gente tem que começar de novo, errou, vai começar de novo. O pior não é nem isso, o pior é que tem gente que além de errar, continua taxada. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, né, sobre as pessoas que estão cegas e tá diante delas ali, elas não querem enxergar que o fim do mundo é individual, que o arrebatamento é individual e é do espírito, não é do corpo físico, sabe? Que ela está esperando um acontecimento que nunca vai ver, que não tem lógica isso, Deus não faz acepção de pessoas, tá me entendendo? E já expliquei, tem umas que despertaram, graças a Deus. Já sabe, não, a Terra é uma passagem, já estou convencido disso, eu tenho que viver minha vida, trabalhar com ordem, com integridade, né, aprender, estudar, né, evoluir, graças a Deus. Mas tem outras que ainda estão com a venda. E a gente fala, orienta e mostra ali, comprova. Mas isso é um outro vídeo, depois a gente vai gravar profundo sobre isso aí. Tá? Eu já gravei uns falando sobre isso, mas a gente vai se aprofundando mais, para ajudar a libertar, a tirar da prisão. Estão presas, né? Vamos lá. O tempo tem despertado as pessoas. O tempo. Eu tenho recebido muitas mensagens de WhatsApp, pessoas que eu não conheço, têm visto os vídeos, tá? E que estão despertando. Estão despertando. Já entenderam o que é a Terra. Elas não falam só é uma passagem, elas já têm a certeza que é uma passagem mesmo, que não tem fim do mundo, nem arrebatamento, nem volta de Jesus, isso é individual de cada um. Aqui é um lugar de aprendizado, então tem várias que já entenderam isso. Tudo é individual para cada um, entendeu? Vamos lá. E vai continuar assim, o tempo tem despertado as pessoas e vai continuar despertando. Com o tempo elas vão despertando, que vai vendo que as coisas não estão acontecendo.
A guerra, rumores de guerra sempre teve. Hoje tem até menos guerra e rumores, tá? Há momentos, aí depois volta tudo em paz de novo. Porque faz parte, aqui é a escola. Tá me entendendo? Faz parte do plano. Vamos lá. Verão pessoas chegando e saindo da terra o tempo todo. Presságios, profecias de terror, de apavoramento, sem sentido. Sem sentido. Sem um sentido de reforma, né? Reconstrução, não são espíritos bons ou de luz dentro de uma vibração alta evoluída. Ah, tá, vamos lá. O que eu quero dizer aqui? Você vai ver muitas notícias ruins provocadas por seres revoltados que querem botar o terror, né? Que na religião se dá o nome de demônio, né? E em filosofia se dá o nome de obsessor, energia negativa. Então são seres, né, que não querem a luz, porque a luz tem um processo muito longo de esforço, não tem passe de mágica para você alcançar as coisas. Tudo é com dificuldade. Pode ver, para você ser uma pessoa honesta, é difícil. Viver no meio de desonestos, vários desonestos. Para você ser uma pessoa íntegra, é difícil. Viver no meio de várias pessoas que não querem a integridade, né? Então esses tipos de pessoas, amanhã eles morrem, o corpo vai ao pó, mas o ser, a consciência dele continua a mesma. Porque aqui ele teve a oportunidade de se arrepender e mudar. Mas lá não vai ter? Lá também vai ter. Mas como ele já foi dessa forma, então existem influências. Aí existe uma batalha no mundo espiritual tremenda, de seres de luz travando com esses seres para tirar eles daqui, tá me entendendo? Que atrapalham outros seres na escola. E pode observar que na escola mesmo acontece a mesma coisa. Tem aquele aluno que te persegue, tem aqueles que te passam trote, tem aqueles que o tempo todo a tua faculdade fica atrás de você, te empazinando, te perturbando. Pode observar, pode observar. É assim mesmo, quando não é na faculdade, na escola, é no trabalho, às vezes na própria família, às vezes no ambiente que você vive. Faz parte, então a gente tem que trabalhar com a luz para mostrar a esses que estão sem luz que a luz é o caminho, para que eles se libertem e alcancem essa paz interior, que pode estar caindo pedra e a pessoa está ali tranquila, sabe? Que ela está blindada espiritualmente, né? Então, os espíritos evoluídos, quando citam algo referente à catástrofe, agora eu vou falar a diferença. Quando um espírito, um ser de luz, um espírito evoluído, ele fala sobre catástrofe, né? Tanto no corpo como fora do corpo. Fora do corpo é na consciência, aquelas vozes que a gente ouve. E no corpo são certos amigos e amigas que vêm botando terror, né? Já os espíritos evoluídos, quando eles falam sobre catástrofes naturais, é para mostrar que o planeta, por exemplo, está passando por uma transformação. Isso daí não, ou então para mostrar isso daí é natural, isso daí sempre existiu. Continue evoluindo, não pare de correr, continue nessa corrida, você está parando. Falta pouco para chegar ao final e você já está desistindo. Então é sempre com o propósito de empurrar o outro irmão dele para frente, o ser ao qual é para frente. Então ele fala aqui, né? É para mostrar que o planeta está mais uma vez passando por uma reforma, uma transformação, uma transição planetária, com um bom propósito de ajudar, tá? Morrer não é o problema. Quem morre é o corpo, a vestimenta do espírito, a roupa do espírito, o veículo do espírito é que para. Porque o espírito continua, o ser espiritual continua. Lembra lá que eu falo sempre de Eclesiastes 12:7? O corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus. O ser continua tão vivo quanto antes, tá? Isso ninguém aqui no corpo físico me falou. Ah, tá. Isso aqui eu anotei por quê? Nesse tópico que eu anotei,
Isso tudo que eu estou falando para vocês, de repente você está vendo o vídeo pela primeira vez, é importante você ver os outros vídeos. Como teve um internauta aí comentou, não, vou ver outros vídeos do senhor, que eu já até entendi um pouco o senhor que falou, mas eu quero ver outros vídeos para me entender mais, né? Então o que, que acontece? Eu tenho muitas experiências extrafísicas, que na igreja evangélica se dá o nome de arrebatamento do espírito, né? Na católica também se fala. Em outras filosofias se diz desdobramento, né? Experiências corpóreas, que é a experiência que o espírito tem fora do corpo. E Paulo fala também em 2 Coríntios 12, que conheceu um homem que foi ao terceiro céu, só não sabia se foi no corpo ou fora do corpo. Olha a profundidade, né? 2 Coríntios, capítulo 12, se eu não me engano. Tá? Não tenho certeza não, mas procura lá. No Google você vai conhecer um homem. Paulo diz que conheceu o homem que foi o terceiro céu. Tá? Não teve como Paulo expressar tudo, até mesmo porque ele conheceu um homem. Muitos dizem que ele era como se fosse ele falando, mas ele não quis apresentar. Pode ter sido também. Mas ali diz que ele conheceu um homem. Então eu conheço, além de vários homens e mulheres, né, ou seres espirituais que estão em corpos de homem e mulheres, né, eu, além de conhecer vários que têm experiências igual a minha, que gravam vídeos também, outros não gravam, mas têm experiências, a gente vai aprendendo. Né? Então talvez você tenha chegado aqui agora e está assistindo, é importante você ver os outros vídeos, e não só meu, tem muitos vídeos de experiência fora do corpo, EQMs, né, viagem astral, e você vai aprender muito sobre isso, tá bom? Você só vai perceber que muda o vocabulário, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Vamos lá. Então isso ninguém me falou, são as minhas experiências que me fez buscar esse conhecimento, que hoje eu entendi o porquê, o para quê, o que nós temos que evoluir, melhorar. Né? O fundamental é o amor, né? O passaporte para você evoluir é o amor. Ele é o passaporte fundamental. E aí junto vem integridade, honestidade, retidão, né? Tudo aquilo que contribui, honestidade, simplicidade, humildade, né? Isso ninguém aqui no corpo físico me falou, quer dizer, no mundo físico. Isso eu ouvi lúcido por várias vezes fora de meu corpo. Não preciso mais me ver fora do corpo, eu já sei quando eu estou fora. Pois já tenho a lucidez de estar ciente quando estou em outra dimensão. Então vou parar por aqui, tá? Essa é a terceira parte do Projeto Terra. Quero agradecer a todos mais uma vez. Um forte abraço. Meu canal no YouTube é Douglas Cavalcante e o canal Projeto Vitória Cristina. E tem também no Facebook, você encontra a página Livro Entre o Céu e a Terra e página Projeto Vitória Cristina. Tá bom, pessoal? Gratidão a todos os internautas, mais uma vez. Um forte abraço. Shalom. Adonai.